Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar este programa falando sobre tecnologia. A tecnologia que está sendo muito falada nos televisores, que é a resolução 4K, pode não ser tudo o que é falado e prometido e ter uma vida efêmera. Entenda mais agora nesta matéria. Apesar de muitos televisores de várias marcas estarem sendo lançados com a tecnologia 4K, poucos fabricantes e projetores adotaram a ideia. Qual que é a diferença entre o 2K e o 4K? Bem, a tecnologia chamada 2K é a tecnologia Full HD. Esses displays possuem 1920 pixels na horizontal por 1080 pixels na resolução vertical. Já a resolução 4K tem 3.860 pixels na resolução horizontal por 1920 na vertical. E isso se traduz num tamanho da imagem em cada pixel menor e, portanto, uma resolução maior. Essa é a diferença básica entre o chamado 2K e 4K, o Full HD e o Ultra HD. Mas o que realmente define a qualidade da imagem? Bem, a qualidade da imagem não é definida unicamente pela quantidade de pixels. Já visto que máquinas fotográficas que todos têm acesso e que há máquinas com 10 e 15 ou mais megapixels não necessariamente têm imagem melhor do que outras máquinas de melhor qualidade com 3, 4 ou 5 megapixels. A mesma coisa ocorre com os projetores ou com os televisores. O número de pixels é apenas a resolução, e isso só é importante, muito importante, quando o tamanho da tela é exageradamente grande, como uma tela de cinema. Um tamanho de cinema de verdade. Na sua casa, o tamanho normalmente de telas que se usam, de televisão, que variam de 42 polegadas a 65 ou 70 polegadas, e projetores, que se usa de 110 polegadas a 150 polegadas, o número de pixels não é visível normalmente da posição onde você está assistindo. Apenas se você for muito próximo e verificar, olhando lá, se você consegue diferenciar um pixel do outro. O que realmente é importante são outros fatores que são comuns a todos os projetores ou a todos os displays, que são colorimetria, que é uma perfeita diferenciação entre todos os tons de cinza, do branco mais branco ao preto mais escuro que você consiga ter na tela, o equilíbrio entre esses tons todos, que eles não têm tonalidades que puxem para uma ou outra cor, como vermelho ou esverdeado. A taxa de contraste, que é realmente a sensação de profundidade, que é a diferença entre o tom mais branco e o tom mais escuro. E a perfeita realmente homogeneidade da imagem, quer dizer, uma imagem suave e que não agrida o olhar e que lhe pareça natural. Quais são as diferenças, vantagens e desvantagens que o projetor tem sobre o televisor? Muito boa pergunta. A diferença básica que existe entre um projetor e um televisor é que o televisor tem a imagem formada dentro dele. É formada dentro de um equipamento, de uma tela, que tem um vidro na frente, e essa imagem é projetada sobre esse vidro. O que você vê, na verdade, é algo que está atrás do vidro. E esse vidro, além de tudo, ele reflete todas as coisas que estão na sua sala. Então, se você prestar atenção, você vai ver que na imagem do seu TV não há apenas a imagem que está sendo produzida por ele ou reproduzida por ele, mas sim todos os móveis e objetos da sua sala, que são refletidas nele como se fosse um espelho. Isso torna a visão de um televisor muito inferior à visão de um projetor, onde a luz é formada dentro do projetor e projetada em cima de uma tela branca, exatamente da mesma maneira que no cinema. Por isso você tem que ter um ambiente escuro e a imagem se forma na tela de uma maneira muito mais natural, não agredindo sua vista e te permitindo assistir por longo período de tempo sem cansaço, coisa que não acontece com a televisão. A televisão irrita muito a vista porque a imagem é muito forte e afeta muito a sua visão.
A desvantagem que o projetor tem é de que ele precisa que as luzes estejam apagadas, visto que ele não produz preto. O preto tem que ser pela ausência de luz que tem que existir na sala, da mesma maneira que numa sala de cinema. Você não vai na sala de cinema com a luz acesa, você tem que apagar a luz para que você tenha a imersão completa dentro do filme, você possa se transportar para aquilo que está sendo reproduzido lá, para aquilo que está sendo mostrado, e você se envolve de uma maneira muito maior. Não dá para comparar a sensação entre ver um bom filme numa televisão, por maior ou melhor que seja, quando a ver num projetor, mesmo que num projetor de performance um pouco mais limitada do que os tops de linhas. Lógico que os grandes projetores, os melhores projetores, têm capacidade de ter imagem tão boa ou melhor que dos cinemas. Outro motivo sobre comparando a resolução 2K com 4K é que já está em desenvolvimento, já existem alguns produtos comerciais, alguns televisores com resolução de 8K, ou seja, o dobro da resolução 4K. O que tudo nos leva a crer de que a resolução 4K é apenas uma tecnologia intermediária até que seja finalmente adotada a tecnologia de 8K, que seriam 4 vezes a resolução do HD normal de hoje, que é o Full HD, que é a chamada 2K. E a razão mais importante é que já está em desenvolvimento e já existe no mercado alguns televisores e projetores com a resolução 8K. O outro ponto sobre a tecnologia 4K é que já está em desenvolvimento, na verdade já existem produtos, televisores comercialmente sendo vendidos nos Estados Unidos e na Europa com tecnologia 8K, ou seja, o dobro da resolução anunciada de 4K. Tudo isso nos leva a crer que a resolução 4K é apenas uma tecnologia intermediária entre a adoção final da resolução 8K. Alguns cinemas onde essa tecnologia é importante devido ao tamanho enorme das telas já estão em uso, e há projetores protótipos e em uso tanto em cinemas quanto em situações para uso residencial. Essas imagens que vocês estão assistindo aqui são de Full HD, que é a tecnologia 2K, que é a mais difundida no momento. Como você pode ver, nem sempre a última tecnologia significa um grande avanço. Qual o conselho que você passa para as pessoas que querem comprar um projetor ou um televisor? Bem, eu diria que se você quer trocar o seu televisor por um outro novo, só valeria a pena se você realmente não está contente com a qualidade geral da imagem que você tem, e não porque o novo televisor possa ser 4K. Existem excelentes televisores de resolução 2K com imagem muito boas e melhores do que alguns televisores 4K. Já comparando o projetor contra um televisor, o projetor é realmente a sensação do cinema na sua casa. A televisão, por melhor que seja, ela nunca vai ter a mesma imersão que você tem com um projetor num ambiente adequado, com a luminosidade reduzida, para que você possa ter realmente a sensação de cinema. Então a televisão é ótimo para o dia a dia, para você ver o jornal, para você assistir a novela, mas se você quer realmente ver um filme, um show com total imersão, você precisa de um projetor. Everything's going much everything. Wicked is good. I mean, it can't have been easy. But when those other boys started coming up. It's hard to kiss hard. Agora vamos fazer um rápido intervalo e assista a seguir uma matéria sobre os tipos de lentes para cirurgias de catarata. Em alguns segundos, estamos de volta.